Bom dia, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro da Epístola de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. 15, 16 e 17. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo que é visível e tudo que é invisível, sejam tronos, ou domínios, ou principados, ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas por ele existem. Amém. Paulo aqui fala do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A soberania sobre todas as coisas, né? Aquele que foi criado antes de tudo e por ele tudo foi criado, né? Todas as coisas dependem de Jesus e todas as coisas foram criadas pela sua palavra e por ele vieram à existência, né? Ele é a imagem do Deus do invisível, né? Nós possamos começar esse culto nessa manhã, né? Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a graça que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, o poder de Deus nas nossas vidas, os livramentos, as vitórias, as derrotas, as tribulações que nós passamos, as tentações que nós vencemos. A força que nós temos vem de Deus, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã, vamos dar início a esse culto, que esse culto possa ser um reconhecimento nosso à soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor permitisse que nós estivéssemos aqui neste lugar, ó Deus, reunidos em Teu nome, ó Pai, para glorificar o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para entronizar louvores, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, para falarmos contigo, ó Pai, para prestarmos a verdadeira comunhão entre irmãos, ó Deus, para congregarmos juntos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Nós Te agradecemos por essa manhã chuvosa, ó Deus, esse tempo cinzento, ó Deus, mas que nós precisamos dele também, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, nós não reconhecemos, ó Deus, que as coisas que parecem ruins aos nossos olhos, ó Deus, também são boas para nós, ó Deus, porque nos dão crescimento, ó Deus, porque nos dão vitória, ó Deus, porque nos dão espiritualidade, ó Deus, porque nos dão, ó Deus, bagagem, ó Deus, para vencer essa vida dolorosa, ó Deus, para vencer os percalços, ó Deus, para vencer o inimigo, ó Pai. Nessa manhã, ó Deus, nós possamos estar aqui mais uma vez, ó Deus, reunidos, ó Deus, com o intuito unicamente, ó Deus, de Te louvar, ó Deus, de Te bendizer, ó Deus, de entregar as nossas vidas, ó Deus, de reconhecer que o Senhor é Deus, ó Deus, e que nós dependemos de Ti, ó Pai. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos compreender mais uma vez, ó Deus, o quão grande é o Teu amor por nós, ó Deus, o quão grande, ó Deus, é a capacidade que o Senhor tem de amar, ó Deus, mesmo, ó Deus, que nós caímos, ó Deus, o Senhor nos põe de pé, ó Deus, e nos levanta, ó Pai. O Senhor nos faz enxergar a beleza da Tua santidade, ó Deus. Ó Senhor, eu Te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essas vidas que estão aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Deus. Nós Te agradecemos pela semana que passamos, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco, ó Deus. Porque o Senhor nos guardou, nos livrou, ó Deus, nos protegeu, ó Deus. Porque o Senhor esteve a cada momento, ó Deus, dirigindo os nossos passos, ó Pai. Ó Senhor, Deus, nos livrando dos perigos, ó Deus. Ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio dessa comunidade, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles irmãos, ó Deus, que não puderam vir hoje, ó Pai,
por motivo, seja ele qual for, ó Pai. Senhor, ou pela chuva, ó Deus, ou pelo tempo, ó Deus, ou por enfermidade, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja curando, ó Deus. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, ó Pai. O Senhor tem curado, ó Deus. O Senhor tem libertado, ó Deus. O Senhor, Deus, tem levantado os caídos, ó Deus. O Senhor tem sarado, ó Deus, as nossas feridas, ó Deus. O Senhor tem libertado, ó Deus. O Senhor tem livrado os oprimidos do jugo de Satanás no nosso meio, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada membro da comunidade Formosa, ó Deus. Cada família aqui representada, ó Deus. Que o Senhor venha continuar derramando do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor venha continuar cobrindo com Teu sangue, ó Deus, as nossas famílias, ó Pai. Nós vivemos tempos difíceis, ó Deus, e que as pessoas têm tentado, ó Deus, o mundo tem tentado acabar com as famílias, ó Deus. Acabar, ó Deus, com aquilo que o Senhor instituiu, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. Que o Senhor está por nós, ó Deus. E nós reconhecemos, ó Deus, que nós dependemos de Ti, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nos guarda, nos livra neste mundo tenebroso, ó Pai. Nos guarda de todo mal, Senhor. Guarda aqueles que ainda estão chegando, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai. Que nessa manhã, ó Deus, possa haver renovo, ó Deus. Que nós possamos aprender mais de Ti, ó Deus. Que a Tua palavra seja mais uma vez enraizada em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Deus. Derrama o Teu poder, a Tua graça sobre nós, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, receber, ó Deus. Nós estamos aqui para receber de Ti, ó Deus. Nós queremos mais, ó Pai. Fica conosco essa manhã, ó Deus. Como o Senhor tem ficado, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Faça presente neste culto que é para Ti, Senhor. Que é para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. E nos abençoa nesta manhã, ó Pai. É o que te pedimos no nome do Teu santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmã Cláudia. Nossa irmã Cláudia. Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por este momento, né, irmãos? Por esse dia que o Senhor nos deu. Glorificado seja o nome do Senhor. Que dia maravilhoso, né? Que nós temos a oportunidade de louvar, de engrandecer e magnificar o nome do Senhor. Salmo 4 nos diz assim: responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo a Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração o vosso leito e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Puseste-me no meu coração mais alegria do que o deles no tempo em que lhes multiplicam o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glorificado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito. No nosso momento de tristeza, no nosso momento de angústia, Ele verdadeiramente tem sido o nosso conforto, nosso consolo, o nosso refúgio. Às vezes eu fico pensando como a misericórdia de Deus tem sido grande com as nossas vidas. E glorificado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas batalhas, pelas vitórias, por Ele estar se revelando a nós todos os dias. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele é bom, irmãos, porque Ele é muito bom. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E Ele tem sido o pão da vida, tem curado as nossas dores, sarado o nosso ser, né, irmãos? Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé. Luz do mundo, Príncipe da paz. Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos. Oh, ele é a árvore da vida, rio que brota no trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele sofreu sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Oh, Jesus, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Oh, ele é o príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, fonte de eternidade e amor. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Aleluia. Deus Emanuel. Deus Emanuel. Deus aqui conosco. Jesus. Glória a Deus. Para nos curar.
árvore da vida, rio que brota no trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é o plano perfeito. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela morte do teu filho ali na cruz do Calvário, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para salvar, um pacto para selar, um silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Minha vida, como é que tava? E quando minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um plano pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Glória a Deus, me libertou. Jesus,
esse plano perfeito, Pai. Muito obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor cultiva em nossos corações dia após dia, Deus. Perdoa, Deus, as multidões de erros, de falhas e de pecado, Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oração, Pai. Deus, seja qual for o momento que o Senhor estiver por vir, salva-nos, ó Deus. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Dá ao teu povo discernimento, sabedoria, entendimento. Dai-nos, Pai, nós precisamos do Espírito Santo do Senhor sobre o nosso ser, Pai. O Senhor sabe o quão imperfeito, Pai, o quão falhos somos e o quanto nós nos esforçamos para chegar cada dia mais pertinho de Ti, Pai. Nós glorificamos o Senhor pela nossa família, Pai. Senhor, eu tenho muitos motivos, Deus, para dizer a Ti, eu e minha casa, Pai, servimos ao Senhor. Obrigado, Deus, por aqueles que têm, Pai, se despertado pelo Teu Evangelho. Sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que nos últimos dias será pior. Será, Pai, pior do que Sodoma e Gomorra. Que possamos crer, Pai, e ter discernimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Ah, Senhor, às vezes penso quão triste o Teu Filho, o quanto Ele sofreu, Pai, por nós. E o quanto às vezes somos ingratos por tanto sofrimento, Pai. Ali naquela cruz, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. E digo sempre aos meus filhos, ser fiel, meus filhos. A qualquer momento Ele está por vir. Eu agradeço muito ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Abençoa a vida do meu esposo, Deus, que irá pregar. Ah, Senhor, que o Senhor continue, Pai, o abençoando os nossos pregadores, Pai, nosso irmão Haroldo, oh Deus. Ah, Senhor, nosso pastor Márcio, nossa irmã Rosana, Pai, aqueles que se dispõem a falar de Ti, Pai. Oh Deus, nosso irmão Flávio, todos os pastores, Pai, que o Senhor nos ajude a ser fiéis aos propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que almas se rendam aos Teus pés, Pai, através da Tua palavra, do nosso testemunho, Pai. Todos os dias eu te peço, Deus, converta o meu coração ao Teu Evangelho. Deus, converta os nossos corações ao Teu Evangelho, Pai. Obrigado pela oportunidade de hoje. Muito obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 1 e 2. Amém. A nossa luta como cristãos, como servos, como filhos de Deus, né? Nós temos uma luta diária, né, com o nosso inimigo. A palavra fala que as pessoas às vezes confundem e falam que o diabo é inimigo de Deus, né? Mas o Senhor Jesus é bem claro quando Ele fala em Lucas, né, que o diabo é inimigo das vossas almas, né? Ele é nosso inimigo, né?
O Senhor Deus não tem inimigo porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o principal campo de batalha que nós temos que enfrentar na vida é a tentação do inimigo, né? Quantas vezes nós passamos, às vezes, por alguns momentos na vida, né? E o diabo, Satanás, usa isso para nos acusar ou para nos desviar da nossa fé, né? E nós temos que superar essas tentações, né? Superar as dificuldades que nós vivemos com confiança em Deus, com fé no Senhor, tendo conhecimento da nossa identidade, tendo conhecimento que nós somos, servimos a um Deus vivo e verdadeiro que é dono de tudo. E como nós cantamos aqui, né, Ele construiu um plano perfeito que foi o Seu Filho Jesus Cristo. E nós temos que ter sempre isso em mente em primeiro lugar na nossa vida. Nós não estamos sós. Jesus está conosco, né? E o próprio Jesus, Ele foi tentado. Como nós somos hoje, sempre fomos. O homem sempre foi tentado, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? E nós podemos triunfar sobre Satanás como Jesus triunfou sobre ele, né? Nós podemos... Amém, obrigado. Nós podemos vencer o inimigo como o Senhor Jesus venceu, né? O versículo 1 de Mateus 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui Jesus, no capítulo 3 de Mateus, ele tinha acabado de ser batizado, né? E quando houve o batismo, quando João Batista batizou Jesus, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e habitou em Jesus. A palavra diz que se ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho a quem tenho amado, este é meu filho amado a quem bem me comprazo. Então o Senhor ali, Ele deu uma aprovação a Jesus. Jesus, a partir daquele momento, Ele se tornou aprovado a ser o rei sobre todos os reis, a ser aquele que viria trazer a salvação às nossas vidas, viria trazer a salvação à humanidade. E Jesus estava ali aprovado, mas o texto diz que o Espírito o levou para o deserto, né? Mesmo estando ali com o selo da aprovação de Deus, mesmo tendo ouvido aquilo, as pessoas que estavam em volta ali, mesmo Jesus recebendo de Deus a sua aprovação, o Senhor conduziu Jesus pelo Espírito para o deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, em jejum, esperando talvez o Senhor falar com ele de novo, esperando talvez para começar o seu ministério ali. E nós sabemos que Deus não nos tenta. Tiago diz que Deus não tenta o homem porque Deus, não há maldade em Deus, e Deus não pode sucumbir à força do mal. Mas nós sabemos, através do livro de Jó, que quem é o nosso tentador é o nosso inimigo, é Satanás. Mas nós sabemos também, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Jesus, quando foi para o deserto, ele não tinha pecado. Então ele poderia suportar qualquer coisa. Porque, como eu li lá no começo em Colossenses, ele era a imagem do Deus do invisível. O Espírito Santo havia descido sobre ele. E Deus ali tinha selado ele e falado: esse é o Messias, esse é o Senhor, esse é aquele que vai me reconciliar com a humanidade. E Satanás, aproveitando-se daquele momento, né, ele chega ao deserto, e no versículo 3 diz assim: a afirmação do diabo: se és filho de Deus,
Manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo já chega colocando a dúvida sobre a mente do homem Jesus. Você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus, as tentações que Jesus sofreu no deserto são as tentações que nós sofremos hoje na nossa vida. Nós sofremos as mesmas coisas. Quando nós estamos no deserto, num momento difícil, passando por uma dificuldade, sentindo fome, o tentador chega e sopra no nosso ouvido: você é mesmo filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? Então ora e resolve esse problema. Você não é filho de Deus? O diabo, ele é mestre nas coisas que aparentemente parecem lógicas para nós. Ele é mestre em nos tentar com isso. Naquilo que é lógico. Jesus estava com fome, ele estava faminto, 40 dias sem comer. E ele tinha o poder divino de transformar as pedras em pães. Se ele ali o quisesse, ele poderia fazer isso. E o diabo sabia disso. Mas a importância de não transformar as pedras em pães e continuar com fome era maior para Deus do que saciar a fome carnal de Jesus. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós não entendemos e o diabo sopra no nosso ouvido: você não é filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? E ele questiona a nossa identidade, de onde nós viemos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele questiona de nós, põe a dúvida em nosso coração se nós somos mesmo filhos de Deus por um momento que passamos, por uma dificuldade. Talvez o Espírito tenha nos levado ao deserto para que nós possássemos jejuar, orar e meditar e buscar mais em Deus durante um tempo, para que nós reconhecêssemos, para que nós nos aproximássemos mais de Deus. E o diabo vem com sua astúcia naquilo que ele vê que é uma lógica. Se ele ficou 40 dias sem comer, ele está com fome. É aí que eu vou pegar ele. E as questões dessa primeira tentação de Jesus são duas. Jesus necessitava, como homem, de alimento para sobreviver. E a segunda questão é como ele obteria este alimento para matar a sua fome. Nós devemos lembrar que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto, sem nada. Então foi Deus que disse para ele: vá para o deserto. O diabo, ele aconselhou a Jesus a agir independentemente de Deus e a encontrar os seus próprios meios para sanar a sua fome, para matar a sua fome, a sua necessidade temporária ali. Quantas vezes o diabo não coloca na nossa frente, nós estamos com um problema, seja ele qual for a natureza, ele coloca meios de nós resolvermos esse problema. Mas aquele meio não é o meio que Deus quer que nós agimos. E nós temos que ter a maturidade que Jesus teve, o domínio e a confiança na nossa identidade, que nós somos filhos de Deus e Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Pode até não parecer aos nossos olhos que aquilo é o melhor para nós,
Mas o Senhor está no controle da nossa vida quando nós reconhecemos a nossa identidade de filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E pode até passar um tempo, talvez, você pode estar com fome, mas o Senhor age se nós dermos a resposta certa à nossa tentação. Jesus respondeu ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era crucial ali para o plano de Deus que Jesus respondesse ao diabo à altura da tentação que ele fez. Jesus enfrentasse a tentação na área material, como homem, com toda a sua humanidade, para que nós pudéssemos hoje ter esse recurso na palavra, para que nós aprendêssemos a vencer as tentações naturais que o diabo nos impõe. Em cada teste que Satanás fazia, Jesus se voltava para as Escrituras, usando um meio que nós também podemos empregar para superar a tentação. A passagem que ele citou foi a mais adequada, está no livro de Deuteronômio. Foi a mais adequada para aquela situação. No contexto, os israelitas, eles tinham aprendido durante seus 40 anos de peregrinação no deserto. 40 dias de jejum, 40 anos de peregrinação. E eles haviam aprendido que eles deviam depender de Deus somente no deserto. E não buscar jeitinhos de resolver os seus problemas ali no deserto. O maná caía do céu todos os dias, um maná fresco. Mas os israelitas tinham medo de no outro dia o Senhor não dar o maná. E eles guardavam o maná, guardaram o maná. Chegou no outro dia, o maná estava tudo podre. Eles ficaram insatisfeitos porque estavam comendo só a comida que vinha do céu. Eles queriam carne, e o Senhor mandou carne para eles. Como se diz por aí, a rodo, aos borbotões. Os israelitas aprenderam ali no deserto que no deserto se depende somente de Deus e mais ninguém. Não é pela força da nossa mão que nós vamos vencer. Jesus ensinou isso, mas é confiando em Deus que Ele seria o nosso caminho. O diabo sempre ataca nas nossas fraquezas. Ele não se acanha em provar quando nós estamos mais vulneráveis. Ele não se acanha em nos tentar. A tentação às vezes parece até razoável na nossa vista. Nós olhamos e falamos, realmente eu sou filho de Deus, eu posso orar e Deus vai fazer aparecer um dinheiro na minha conta para me pagar a minha conta do cartão de crédito. Que eu fiz sem ter dinheiro para pagar, sabendo que não tinha dinheiro para pagar. Eu vou orar e vou achar uma mala de dinheiro na rua. Não, meu irmão. Deus quer que você tenha controle sobre você, sobre as suas finanças. Deus quer que você trabalhe, seja próspero trabalhando honestamente, vencendo trabalhando. Não importa se os outros fazem diferente. Nós somos filhos de Deus e nós temos que fazer o que o nosso Pai nos mostra. Nós temos que ter as virtudes do nosso Pai. Essa é a nossa identidade, a identidade que Satanás tenta tirar de nós quando nós estamos num momento difícil. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo e nos convém nos comportar como o nosso Pai se comporta. Nós precisamos confiar em Deus em todo momento. Jesus precisava de alimento? Sim, ele precisava. Porém, mais do que isso, ele precisava fazer a vontade do Pai e não sucumbir às tentações do inimigo, para que o plano perfeito pudesse ser
ali concretizado, Jesus não poderia sucumbir à tentação do inimigo. É sempre certo fazer o que é certo, e é sempre errado fazer o que é errado. É melhor morrer de fome do que desagradar a Deus em seus desígnios. Porque você morre para este mundo, mas você nascerá na vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Muitas pessoas sentem que necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer a Deus. Mas eu estou passando fome. Ou eu roubo, ou eu morro de fome. As nossas necessidades pessoais não estão acima dos desígnios de Deus para nós. Versículos 5 e 6, a segunda tentação que Satanás infligiu a Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus tinha rejeitado a primeira tentação de Satanás, dizendo que confiava em cada palavra do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás, a serpente, como diz lá em Éden, a mais astuta dos animais, ele fala, ele pensa, aí já que ele usou a palavra, eu vou usar a palavra para pegar ele. Se você confia em cada palavra que sai na boca do Senhor, então vamos ver se você confia mesmo agora. E Satanás usa o Salmo 90 para poder tentar Jesus, um trecho do Salmo. E a questão é que Jesus, ele confiaria em Deus sem fazer um experimento para ver se Deus estava com ele mesmo, porque Deus, ele promete nos preservar do perigo. A palavra fala isso. Deus nos livra do perigo. Mas é certo criar um perigo só para ver se Deus realmente fará o que ele disse? Como eu disse aqui, é certo você criar uma conta astronômica no seu cartão de crédito para ver se Deus vai te honrar para pagar a conta? É certo, como Satanás fez com Jesus, você pular da ponte ali do Paraibuna ali para ver se você pode até não morrer, irmão, mas você vai pegar uma doença ali. Eu vou pular aqui que Deus vai me livrar. Está muito calor, eu vou pular aqui e vou nadar nesse rio desse jeito assim mesmo. É certo isso? É certo você chegar numa cachoeira, nossa, que água linda, vou pular daqui lá embaixo. Deus que me ajude. Não é certo, meu. A resposta de Jesus é bem clara. Versículo 7, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. A confiança verdadeira em Deus e na palavra de Deus não necessita ser testada. Não necessita que você teste a palavra de Deus, não necessita que você teste aquilo que Deus falou. O diabo, ele cita as escrituras aqui para Jesus. Ele põe como uma isca no seu anzol um versículo bíblico para ver se Jesus vai cair. Porque Jesus tinha respondido ele com a palavra. E as pessoas, frequentemente, elas aceitam qualquer ensinamento que contenha um versículo bíblico. Se tiver acompanhado com um versículo, está na Bíblia. O mesmo diabo que pode se disfarçar de um anjo celestial, como diz 2 Coríntios
11 e 13, pode certamente deturpar as Escrituras em seus próprios propósitos. Como ele fez com Jesus aqui. Ele usou de 3 enganos para poder tentar derrubar Jesus. Primeiro, ele não tomou conta de todas as Escrituras, ele usou um versículo separado. E Jesus replicou: também está escrito. Ou seja, quando você pega um versículo para fazer ali uma doutrina e para poder pôr um jugo sobre uma pessoa, é errado. Porque você tem que tomar as Escrituras como um todo. E se você está debatendo sobre um assunto, ou se você está pensando sobre um assunto, e você pega um versículo só e mata a questão dele, você está errado. Você tem que examinar toda a Escritura para saber o que os outros textos falam sobre. Porque o diabo usou aquilo que nós aprendemos aí. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. O diabo usou ali em segundo uma passagem fora do contexto. Porque o Salmo 91, no contexto, conforta o homem que confia e depende do Senhor. Ao homem que sente necessidade de testar o Senhor ali, nada é prometido. Mas aquele que depende do Senhor, não aquele que confronta o Senhor. Vamos ver se o Senhor é Deus mesmo, eu vou fazer isso, eu quero que o Senhor me salve. Em terceiro, Satanás usa uma passagem que é figurada literalmente para tentar enganar Jesus. O salmista ali não quer dizer que você tem que pular de um lugar e você vai dar ordem e os anjos do Senhor vai te pegar. Ele está dizendo ali, se por acaso você cair do lugar e se você estiver com Cristo, certamente o Senhor vai te proteger. Ele está falando ali da proteção do Senhor. Ele não está falando ali de, não, pode julgar de qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa que Deus vai te proteger. Ele não está usando o sentido literal, mas ele está usando uma linguagem figurada para poder mostrar para nós a proteção, o tamanho da proteção que o Senhor tem conosco. Satanás é versátil. Jesus venceu em uma área e ele se mudou para outra. Jesus usou a palavra, ele tentou pegar Jesus com a própria palavra. Por isso que o próprio Jesus disse, vigiai e orai. Nós temos que vigiar e nos guardar, porque ele é astuto. Ele não mede esforço para derrubar um filho de Deus, um servo do Senhor. A confiança não experimenta, não continua impondo condições ao nosso serviço a Deus. A confiança, a certeza que Deus está nos protegendo, ela continua sem exigir nada de Deus. À vista de abundante evidência que Deus apresentou, é perverso a nós mesmos pedir a Deus para fazer algo mais, para se dar provas de si. Nós temos em Deus, bom dia, pode sentar, irmão. Pode sentar. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. O Senhor já fez o que devia fazer por nós. Nós cantamos aqui a música O Plano Divino. Jesus é a máxima que Deus fez por nós. Jesus, o plano perfeito, aquele que veio e rendeu os nossos pecados. Pedir alguma outra confirmação por parte de Deus do seu amor, do seu livramento, da sua proteção para conosco, é estar sendo diligentemente com Deus, é estar faltando de honestidade com Deus, porque nós que somos transformados pelo poder do Espírito Santo, nós que recebemos o Senhor Jesus, nós sabemos que o maior sacrifício de todos foi ter morrido naquela cruz, foi ter vertido até a última gota de sangue. E quando aquela última gota de sangue caiu ali no monte do Calvário, houve um terremoto na terra, o céu se escureceu, porque ali estava consumado. O Senhor entregou o seu Espírito a Deus e disse, está consumado.
a salvação, a reconciliação do homem com Deus, a salvação da humanidade. Versículo 8 e 9, a terceira tentação de que Jesus sofreu, o diabo afirmou: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Na terceira tentação, o diabo já apelou. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, que ele dominava, que é esse mundo, os reinos do mundo. Do Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, diz o Salmo 124. Mas esse reino, a terra, hoje está alienada ao inimigo, por quê? Por causa do pecado. Ele comanda as nações. E ele leva um monte tão alto em que poderia ser visto todos os reinos do mundo daquela época, e mostra e oferece a Jesus. O diabo sabia qual era o plano de Deus. Ele sabia que Jesus estava aqui e que o Senhor Deus já tinha prometido a Jesus que ele seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você vai ir, vai cumprir a minha vontade, vai reconciliar o homem comigo, você vai abençoar a humanidade e vai dar salvação ao mundo. E eu vou te pôr aqui sentado à minha direita, à minha destra. E você governará e regerá as nações com cetro de ferro, porque você será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o diabo, mais uma vez, astutamente, ele tenta fazer Jesus pular a etapa da dor. Não precisa você morrer e sofrer, não precisa você viver como eles. Eu te dou tudo isso aí que Deus falou que ia te dar, eu te dou agora. Olha os reinos deste mundo, olha as coisas que esse mundo oferece. Tudo pode ser seu, agora, sem cruz, sem calvário, sem coroa de espinhos, sem nada, sem sofrimento algum. Basta você se prostrar e me adorar. A questão aqui não era tanto Jesus se tornar um rei, porque, como eu disse, o Senhor Deus já tinha prometido o reino a Jesus. Salmo 2, Gênesis 49, fala sobre isso. Mas de quando e como seria alcançado o domínio do reino da terra? A questão é essa. Jesus poderia ter olhado ali e falado: eu já estou aqui, para que eu vou morrer? Para que eu vou sofrer? Para que eu vou dar tanto testemunho e curar tantas as pessoas? Eles vão custar a entender o plano da salvação. Eu vou ser pisado, eu vou ser chicoteado. Eles vão cravar uma coroa de espinho em mim. Eu vou ter que carregar uma cruz, subir no monte. Eles vão me pregar nessa cruz, eu vou ter que verter até a última gota do meu sangue. Eu vou pedir água, eles vão me dar vinagre para tomar. Para que eu vou passar por isso tudo se eu posso simplesmente agora adorar ao diabo e receber tudo? Mas Jesus responde a Satanás de um outro jeito. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a Ele darás culto. Nada é bom se é errado. Nada é bom se viola as Escrituras Sagradas de Deus. Mais uma vez, Jesus usa a palavra de Deus contra Satanás. Ele mostra a Satanás que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, aquilo que está condensado nesse livro em que nós lemos todos os domingos aqui, é a verdadeira palavra do Senhor. É isso que nós devemos usar, guardar e usar para quando a tentação vier. Satanás, ele paga o que for necessário. O diabo ofereceu
tudo o que ele tinha e o que ele não tinha para poder comprar Jesus. E às vezes nós achamos que ele vai oferecer menos para nos comprar. Meu irmão, nós somos muito mais baratos de se comprar do que Jesus. O diabo não precisa oferecer tudo por nós. Ele costuma oferecer algumas coisinhas e nós, seres humanos, já entregamos o domínio para ele. O diabo, ele oferece atalhos para se chegar ao ponto de chegada. Ele não é honesto. Numa corrida você tem um percurso. O diabo, ele corta por fora para poder chegar na frente. E ele incita o ser humano a fazer isso. Para que você vai passar pelo deserto? Para que você vai fazer isso tudo? Para que você está tanta dificuldade na vida? Tem uma vida mais fácil, tem um jeito mais fácil de conseguir vencer. Para que trabalhar? Para que levantar cedo todos os dias? Há meios mais fáceis de se conseguir vencer na vida. Há meios mais fáceis. Eu te ofereço um caminho, um atalho para você chegar lá na frente. Para você ter a sua casa própria. Para você ter o seu carrinho. Para você ter uma vida luxuosa. Eu tenho atalhos para poder chegar lá. Você está aí, você vai passar uma vida de dificuldade. Você está vendo o Neymar lá ganhando 75 milhões por mês? Eu posso fazer isso com você. E nós, como seres humanos, nós até falamos, não precisa ser 75 não, por 20 tá bom. Infelizmente, meu irmão. É isso que a humanidade procura, é isso que nós, como pecadores, às vezes nos deixamos levar por coisas fáceis, por atalhos, esquecemos da palavra de Deus, não guardamos ela, como o salmista diz, no nosso coração, para que nós não possamos pecar. A tentação não é um pecado, o pecado é sucumbir à tentação. Jesus foi tentado por Satanás, e não só essas 3 vezes, muitas outras vezes. A Bíblia descreve quando Satanás soprou no ouvido de Pedro, e Pedro falou para Jesus, não vai morrer não, Senhor. Por que você vai morrer? Era Satanás tentando Jesus outra vez, através da boca de um discípulo. E Jesus repreende ali Pedro. Arreda-te, Satanás. E ele depois fala com Pedro, Satanás te cirandou e tentou te levar hoje. Eu que te salvei. Eu que repreendi Satanás. Já falando com Pedro, fica esperto, meu filho, porque ele está em volta. Ele está oferecendo os atalhos para a salvação, os atalhos para buscar uma vida melhor. Jesus recusou o atalho de Satanás. Ele ganharia os reinos pelo modo que o Pai tinha determinado, e não porque Satanás tinha oferecido. Hoje Satanás tenta as igrejas a usar atalhos para ganhar membros, porque membros em igrejas não quer dizer que são vidas salvas para o Senhor Jesus. Nós vemos templos cheios, lotados e abarrotados de gente. Nós vemos shows gospels, o pessoal grita, pula e faz de tudo e é lotado aquilo. Mas será que verdadeiramente são pessoas convertidas, são pessoas que buscam o Senhor, são vidas que estão com o seu nome escrito lá no livro da vida lá? Como eu disse numa pregação atrás, será que vai chegar lá na hora lá e o nome vai estar lá, fulano de tal? Será que o nome dessas pessoas vão estar todas lá? Ou será que as denominações, os templos hoje não estão buscando atalhos para se encherem? Satanás não tem oferecido atalhos através de versículos isolados para que os templos estejam cheios de gente, mas vazios de
corpos que realmente são transformados pelo Espírito de Deus. O caminho de Deus é converter ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 1,16 diz isso. Exatamente como ele tentou Jesus para corromper a sua missão e ganhar poder através dos meios carnais, assim ele tenta os homens nestes dias. Como eu disse, as mesmas tentações que Jesus sofreu, nós sofremos hoje. O diabo não muda, ele é astuto. Foi assim que ele tentou Eva lá atrás. E hoje, no final dos tempos, ele repete a mesma tentação lá de trás, a primeira. Pode experimentar. Certamente vocês serão como deuses, não morrerão. Hoje a onda e a evolução tecnológica tem levado o homem a buscar no transhumanismo, uma fusão homem-máquina, uma fusão homem e internet. O homem tem buscado se tornar imortal. Quer implantar chip no cérebro, substituir partes por partes mecânicas, guardar a memória para colocar em um Android para quando você morrer, você continuar vivendo aquela vida ali de onde você parou. Será que isso tudo é agradável aos olhos do Senhor? Se existe a morte, se o próprio Jesus experimentou ela, será que é de nossa parte tentar vencer a morte natural? Nós estaríamos tentando buscar um atalho para poder buscar a vida eterna? Alguns de nós com certeza não passarão pela morte, porque o Senhor Jesus está voltando e nós veremos Ele voltar em glória. Mas as pessoas hoje ainda, desde a época do Éden, têm medo da morte e fazem qualquer coisa para se livrar dela, mesmo que isso custe a salvação, mesmo que isso custe ceder à tentação. O diabo oferece compromissos por bons propósitos. Ele testa a profundeza da nossa pureza e da nossa confiança em Deus. Ele nos tenta usar erradamente. Ele tenta que nós usássemos erradamente as Escrituras para apoiar o bom ponto de vista ou dizer uma mentira de modo a atingir um bom resultado. Mas nunca é certo fazer o que é errado. O diabo, ele usa esses meios para tentar nos fazer burlar a Escritura Sagrada, burlar os desígnios de Deus, porque é isso que ele quer. Ele não quer que você e que eu sigamos aquilo que Deus quer para nós. Entenda uma coisa, meu irmão, o Senhor Deus, Jesus, quando você chegar perante Ele, Ele nunca vai te cobrar você ter sido como Elias, Moisés, Davi, Salomão, ou seja, qualquer outro homem de Deus que já tenha visto nessa terra. Mas Ele vai te cobrar ter sido você mesmo. É verdade. Ter tido a identidade daquilo que Jesus colocou no seu coração, do propósito de Deus para você. Se nós fugirmos disso, vai chegar uma hora que o Senhor vai cobrar de nós. Você vai falar: não, eu sei, Senhor, que eu não fui igual Moisés. Ele vai falar assim: não, mas eu não queria que você fosse igual Moisés, eu queria que você fosse o Amarildo, restaurado, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Eu queria que você falasse da minha palavra. Eu queria que você desse exemplo na sua empresa. Eu queria que você desse exemplo para os seus funcionários. Eu queria que você desse exemplo para a sua família, para os seus vizinhos. Eu queria que você orasse por aqueles que te perseguem. E você não fez nada disso que eu coloquei no seu coração. Você não fez nada dos desígnios que eu te coloquei. Eu não queria que você abrisse o mar vermelho. Eu só queria que você orasse por aquele que você não gosta, pedindo misericórdia por ele. Eu só queria que você ensinasse os seus filhos o bom caminho, porque eles são responsabilidade sua. Eu tenho responsabilidade com você, mas você tem responsabilidade com eles. É só isso que eu queria. Eu não queria que você conduzisse uma multidão pelo Mar Vermelho. Hoje nós temos visto irmãos e irmãos nossos deixando os desígnios de Deus para o seu coração, para a sua vida,
para tentar alcançar algo mais que o tentador oferece. Quando as coisas que o Senhor coloca no nosso coração, aquilo que o Senhor tem como propósito para nós, às vezes parece tão simples. Nós queremos inventar algo mais para servir a Deus. Nessa batalha entre o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o falso leão, aquele que ruge como leão, mas ele não é o leão. Ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor que se acampam. Ele ruge, tentando pôr medo, ele faz barulho, ele finge ser forte, ser o rei da selva, mas ele não é. O verdadeiro rei, o verdadeiro leão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte e tomou a chave da mão do diabo. Ele tem a chave de Davi que abre e fecha qualquer porta, até a porta da morte. O Senhor Jesus tem poder para fechar. Ele fez e respondeu ao diabo à altura do diabo, do modo que nós temos que fazer. Ele repeliu os ataques do inimigo do jeito que nós temos que repelir, através do conhecimento da palavra e da intimidade com Deus. Tomando consciência que a nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. Quer nós estejamos com fome ou não, nós somos filhos de Deus. E se o Senhor nos levou ao deserto, se o Senhor nos levou à dificuldade, se foi o Espírito que nos levou, o Senhor vai dar a saída. E olha a saída que o Senhor deu ao Senhor Jesus. Quem aqui já dormiu no hotel, já foi no hotel? O café da manhã costuma ser excelente, né? Imagina você tomar um café da manhã servido por anjos. A palavra diz, o resto do texto aí, que veio os diabos, se retirou depois da última resposta de Jesus, e veio os anjos do Senhor e ali o serviram. Você quer ser servido pelos anjos do Senhor? Resista ao diabo, resista à tentação, confie no Senhor. Lembra da tua carteira de identidade, está escrito: eu sou filho de Deus. Seja o que for que eu esteja passando, eu sou filho de Deus. Eu não posso ceder às tentações do inimigo. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra Ele. E eu não posso ser tentado além do que eu possa suportar. Se eu estou sendo tentado, eu posso suportar, porque Deus não é homem para mentir, e Ele disse isso na sua palavra. O que fala lá a oração do Pai Nosso? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se nós orarmos pedindo ao Senhor para não nos deixar cair em tentação, isso não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Davi que ensinou, isso foi o Senhor Jesus que ensinou a orar. Foi Ele, o próprio Jesus, que resistiu às tentações, Ele ensinou a orar. Livrai-nos do mal, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se nós seguirmos o que Cristo ensina, se nós seguirmos a palavra, se nós guardarmos as palavras no nosso coração, quando o diabo vier, nós vamos responder ele como Jesus respondeu: afasta-te de mim. Nem só de pão viverá um homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho dele e eu não preciso usar de outros meios para poder alimentar a minha família, para poder me alimentar, para poder matar a minha fome. Eu estou no deserto, mas Deus vai me suprir a hora que Ele achar melhor, porque eu confio nele. Eu vou confiar em Deus e vou entregar a Ele o meu caminho, e o Senhor vai me honrar, porque é isso que diz a palavra de Deus.
ponto crucial é esse. Jesus confiou em Deus, usou as Escrituras e resistiu ao diabo. Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. Ele só fez aquilo que ele sabia que era certo, que estava escrito na palavra, que Deus tinha colocado no coração dele. 1 Pedro 2:21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos a exemplo, para que sigamos as suas pisadas. Para que sigamos a Cristo. Ele foi o nosso exemplo. É Ele que nós devemos seguir. Nós devemos olhar para os evangelhos, olhar para o que Cristo fez, e antes de tomar uma atitude, antes que o diabo venha nos tentar, nós devemos falar: será que Jesus faria isso? Será que eu não estou desconfiando de Deus? Será que o Senhor faria isso? Que nessa manhã, meu irmão, Deus nos ajude a seguir os seus passos, a seguir os passos de Jesus. Deus nos coloque cada vez mais com conhecimento sobre a sua palavra. Deus nos coloque cada vez mais, se precisar ir para o deserto, que seja para que haja crescimento, porque foi no partir do deserto que Jesus começou a fazer os seus milagres e começou o seu ministério, que em 3 anos e meio fez coisas estupendas e coisas milagrosas. E o ápice do ministério de Jesus, muitos falam: foi a ressurreição de Lázaro. Não, o ápice do ministério de Jesus foi quando ele se despiu de toda a glória que ele tinha, de tudo aquilo que ele poderia ter, e pensou em mim, pensou em você, e disse: eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou morrer, porque eles merecem uma chance de salvação, não porque eles merecem uma chance de salvação, mas porque o Pai os ama, mesmo assim, mesmo renegando, porque nós éramos inimigos de Deus. Efésios diz que nós éramos inimigos de Deus. Hebreus 12, nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Ele entregou sua vida, ele verteu até a última gota de sangue, se despiu de toda a vaidade, de tudo aquilo que ele poderia ter, para que nós pudéssemos ser salvos. E a nós cabe ter fé o suficiente, ter conhecimento o suficiente para repelir o inimigo e para seguir os caminhos de Jesus, e nos tornarmos dignos de um dia receber uma coroa com a pedra, com um novo nome escrito, entrar na cidade santa e ali louvar e adorar o Todo-Poderoso, o único Senhor, aquele que construiu os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas almas e tudo que há neste mundo. E ali não haverá mais dor, não haverá mais choro, as coisas velhas ficarão para trás, não haverá lembrança do que é ruim, somente o novo, aquilo que Deus tem preparado para nós, que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem mesmo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, como ele diz, ele não viu nem ouviu o que o Senhor tem preparado para nós. Nem mesmo João, que teve as visões do Apocalipse, ele não viu e nem ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós que o amamos, nós que entregamos as nossas vidas a Ele, essa deve ser a nossa esperança, a nossa confiança. Não se esqueça, nós somos filhos de Deus. O Senhor possa continuar falando com você nesse dia, o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, derramando sobre você o óleo profundo do Espírito Santo. O Senhor o abençoe. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, ó Deus, nós recebemos a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e verdadeira, ó Pai, e ela não volta sozinha, ó Deus, ela enraiza o nosso coração, ó Pai.
que nós possamos guardar a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, fazer uso, ó Deus, da nossa identidade, ó Pai, de filhos de Deus, ó Deus, quando Satanás vier nos tentar, ó Pai, que nós possamos ter o conhecimento bíblico, ó Deus, para respondê-lo, ó Deus, perante a Tua palavra, ó Deus, com aquilo que está escrito na Tua palavra, ó Deus, e que mais do que isso, ó Deus, nós possamos seguir os passos de Jesus nessa terra, ó Deus, e mostrar a este mundo, ó Deus, a luz que não se apaga, ó Deus, a luz de Jesus, ó Deus, a luz da salvação, ó Deus, a graça do Senhor, ó Pai, aquilo que é de graça, ó Deus, mas que nós temos que abrir o nosso coração para receber, ó Pai. Nós temos que mudar de vida, ó Deus, e nós temos que chegar a Ti para receber, ó Pai. Nós possamos apregoar isso neste mundo, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, arrebatar as vidas para Ti verdadeiramente, ó Deus, não em número, ó Deus, não em quantidade, ó Deus, mas em qualidade, ó Deus, vidas verdadeiramente transformadas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, mistérios a concretizar aqui nessa comunidade, ó Deus. O Senhor tem coisas a fazer aqui, ó Deus, grandiosas, ó Pai, mas que seja com qualidade debaixo do Teu caminho, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, ó Pai, da Tua vontade, ó Pai, dos Teus desígnios, ó Deus. Não nos deixe pegar atalhos, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, seguir os caminhos que Satanás não mostra, ó Deus, mas permanecer, ó Deus, no caminho estreito, ó Deus. Porque dói, ó Deus, machuca, Senhor. Passamos dificuldade, ó Deus, mas o Senhor está conosco, ó Pai. Nós temos certeza que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai. Que o Senhor está caminhando conosco, ó Deus. Que o Senhor está dando crescimento, ó Deus. Que o Senhor está dando abundância, ó Pai. Que o Senhor está nos fazendo vencer na vida, ó Deus. É pela Sua misericórdia, ó Deus, não porque nós merecemos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Nos guarda neste resto de domingo, ó Deus. Nos leve em paz para casa, ó Deus, e que nós possamos estar com essa palavra no nosso coração, ó Deus. Nós somos filhos de Deus, ó Pai. Nós somos servos do Altíssimo, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Deus, e não abrimos mãos disso, ó Pai. Nós escutamos a Sua palavra e só nos moveremos, ó Deus, quando o Senhor mandar, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, porque o Senhor tem feito em nosso meio, ó Pai, e oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Passa a passar para o nosso pastor Márcio. Amém. Graças a Deus. Essa aí, não sei se você recebeu nessa manhã o recado de Deus. Eu recebi, graças a Deus. Essa é a mensagem que a comunidade cristã Formosa traz para este tempo. E eu louvo o Senhor que o Senhor tem plantado aqui em cada coração essa mensagem que revela a sua identidade. Identidade de filho, não é de servo. Servo, a Bíblia diz que foi lá no tempo da velha aliança, os profetas, aquele povo que nem servo não conseguiram ser, mas a lei veio ali mostrar-los que eles não eram capazes. E Jesus e Deus, no seu amor infinito, o Pai, é o Pai que essa comunidade prega. Deus envia seu Filho Jesus para te fazer filho, herdeiro da promessa. E é essa mensagem que Deus nos traz essa manhã, revelando essa identidade sua, essa identidade de filho. E como filho, você tem que tomar posse de tudo isso que Deus te dá. E quando você é filho, você não se importa, você tem um prazer tão grande na sua herança, da sua herança do filho, lá da sua família, que você não está preocupado com a herança do filho do outro, com aquilo que o outro pode dar. E é por isso que Jesus, ele estava bem firme diante do Pai, para poder negar as ofertas do diabo, porque ele estava certo da herança que ele tinha junto do Pai.
E é essa mensagem que hoje nos é dada. A graça é isso. Ela revela a sua identidade de filho. A graça, que é uma pessoa, que é Jesus. Eu aprendi isso e eu tenho certeza disso. Alguns, eles se rebelam contra essa palavra e não acreditam que é dessa forma, porque tratam isso como uma filosofia, como tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas a Bíblia diz que a lei foi dada, mas a graça veio. Quem veio? Jesus. Ele veio para quê? Para te fazer filho, para te mostrar essa benevolência, esse amor do Pai. E essa mensagem que é dada pela graça, por Jesus Cristo, é uma mensagem que nos constrange ao arrependimento. Ela não te aponta ao ponto de você sair daqui pesado, com fardo, pensando assim. Tem muita gente que entra e na igreja e ele sai pior do que ele entrou, porque ele sai carregado do peso, do apontamento. Você é isso, você fez isso, você é aquilo. E não, já a mensagem da graça, ela fala profundamente o coração. Vai dizer que uma mensagem como essa hoje não falou, não provocou, não tirou a gente da zona de conforto. Tirou, mas pelo constrangimento que o amor traz. Porque quem ama, ele é constrangido por esse amor a amar ainda mais. É o que tem faltado. É difícil falar isso porque as pessoas desse tempo não entendem muito isso, né? A pessoa que ama, ele não precisa de estar sendo controlado, não. E quanto mais ele ama, mais ele fala: não, eu preciso respeitar o meu pai e minha mãe, eu preciso respeitar a minha esposa, eu preciso respeitar aquela pessoa com quem eu tenho uma aliança, eu preciso respeitar o pai. Por quê? Porque eu sou amado por ele. Então que o Senhor abençoe Diácono Amarildo por essa dedicação nessa semana, por poder se dedicar para receber essa inspiração divina para nos transmitir nessa manhã. E que nós possamos receber esta palavra e tomar posse dela, e nessa semana, quando o acusador vier, primeiro te revelando, como eu trouxe aqui 3 pontos. Primeiro, ele te colocando dúvidas. Depois, ele te fazendo promessas. Primeiro, ele trazendo dúvidas. Depois, ele te tentando e fazendo que você tenha desejo de tentar a Deus com tudo isso que você deseja. E depois, te fazendo ofertas, grandes ofertas. Mas nós não precisamos de nada disso. Você só precisa de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Só isso. Se você é herdeiro, você não precisa se importar com as outras promessas aí de fora. Você simplesmente espera. Você simplesmente crê. Sabe aquilo que você está precisando? Aquilo que você deseja? Você ora e confia. Não precisa de algo sobrenatural, de uma oração forte, como muitas igrejas pregam, de uma forma que eu chego aqui, eu grito, eu faço estripulias para você sair daqui realmente motivado e pressionado. Eu guardo um testemunho que eu ouvi há um tempo. Um pastor que as pessoas sabiam que ele tinha um grande testemunho de fé, e uma pessoa chegou e pediu para ele: olha, eu estou aqui com o nosso amigo, ele precisa passar por uma prova, e ele precisa resolver os problemas disso e tal, e essa prova vai trazer para ele um novo tempo, ele pode receber um emprego que vai mudar a vida dele. E aquele pastor, ele fez uma oração normal, uma oração: Pai, abençoa então o nosso irmão. E aí saiu, foi. Passado alguns dias,
encontraram com ele. Pastor, que bom ver o senhor. O senhor sabe o que aconteceu? Eu sei. Aquele moço, ele foi empregado. Ué, mas senhor, como é que o senhor sabia? Você não pediu para eu orar? Eu orei. Então o senhor deu a ele. E eles ficaram constrangidos, porque eles esperavam ir falar com aquele pastor. E é o que tudo que a gente vê hoje na religiosidade, que é diferente dessa mensagem que nós recebemos hoje da identidade, que você acha que precisa disso, precisa daquilo, fazer uma campanha, fazer não sei o quê, e fazer um jejum de não sei quantos dias. Sim, tudo isso é importante, né? Mas a fé, ela é isso, é a simples confiança de um filho, que por você ter o nome, você sabe, né? Nosso irmão Mateus, ele sabe que só por ele ser um Pires, ele pode, né? O nome Pires, do pai dele, ele pode entrar na casa e pronto. Você precisa bater para você entrar na sua casa, Mateus? Não. Você é filho. Eu vou entrar lá. Não. Vou entrar no carro do meu pai e dirigir ele. Aí, peraí, calma. Calma aí. Calma aí. Mas é isso. Brincadeiras à parte, é isso. Quando você é filho, você simplesmente usufrui da sua filiação, da sua identidade, né? Nosso irmão Amarildo ali, ó, os meninos, né? Chega lá na casa, sabe que eles podem entrar, pode dormir, pode abrir a geladeira, tem que pedir o pai para abrir a geladeira. Não tem, né? Tem que chegar. Tinha muitos anos atrás, tinha um personagem no Correio, todo mundo lembra desse personagem, que ele botava cadeado na geladeira, mas aqui eu acredito que não tem ninguém, né, irmão Flávio? Tem não, né? Tem ninguém que faz isso aqui não, né? Cadeado na geladeira não tem não, né? Por quê? Filho é filho, é herdeiro, amém? Você tem a identidade, entendeu essa mensagem hoje? Eu entendi, eu recebi. Você é filho de Deus. Então aquilo que você precisa, só pede e espera. Creia que Deus te dá. Deus já te deu. Já foi gerado, ó. Quando você pediu, já ganhou. Mas pode acontecer desse inimigo que nós ouvimos aqui fazer igual ele fez lá, né, com o profeta. Quando ele começou a orar, o Senhor já deu a bênção para ele. Mas ele atrapalhou até a bênção chegar, mas a bênção já estava. Daniel, né? Daniel, quando orou, o anjo depois chegou, falou: quando você começou a orar, a bênção já foi dada, mas o inimigo, ele atrapalhou a chegada. Então, você, mas eu já orei, tem quanto tempo? Já estou até desistindo. Por isso. Faz igual a irmã Fátima. A irmã Fátima, a gente falou muito aqui da senhora aqui, ó. A irmã Fátima estava lá, se fosse eu ficar uma semana, eu fiquei lá uma semana com a Vanessa, eu quase estava dando troço. A irmã Fátima ficou quase 2. Quando eu olhei, eu cheguei lá na irmã Fátima, ela estava animadona, estava falando para um, falando para outro, já deve ter pregado para umas 30 pessoas dentro daquele hospital. Acho que ela ficou até triste no dia que falaram que ia fazer a cirurgia. De tanta obra que ela estava fazendo ali. E recomendava e falava. E graças a Deus, perguntei ela hoje, a nossa irmã Maria José já está em casa, a outra já está, ela falou que eu perguntei de uma, ela falou de umas 4 ou 5, já estão tudo lá, e ela já está pensando em encontrar com ela. E assim Deus vai fazer na vida dos nossos. A irmã Elisângela também, quando passa por esses problemas, ela também, né, na outra semana ela já vem, assim que sai do hospital já vem, e ela fala lá, estive lá com ela na época dela, da mãe dela, a mesma coisa, é isso. Todos os lugares onde Deus nos coloca, Ele nos coloca para quê? Para mostrar a nossa identidade. Então que nós possamos nessa manhã receber essa palavra, em nome de Jesus. Agora esse é o momento também que nós vamos compartilhar dessa herança com a nossa comunidade, para que nós possamos ter essa porta sempre aberta e essa porta possa resplandecer, possa continuar fazendo maravilhas
na vida de pessoas, como tem feito na nossa. Se você acha que não tem feito de ninguém, tem feito na nossa. Mas sabemos que vidas têm sido alcançadas, né? Essas pessoas que a irmã Fátima falou, né? Ela não falou lá da outra igreja que ela ia, ela falou daqui. Ela pediu oração daqui, as pessoas estão confiando e mandou agradecer. A quem? A nossa comunidade pelas orações. No grupo as pessoas têm confiado tanto que as pessoas, quando acontece alguma coisa, ora por nós. Por quê? Porque sabe que as orações desse lugar têm sido respondidas. Porque Deus está aqui conosco quando nós unimos como corpo de Cristo. A unção corporativa, a unção de corpo de Cristo. Ela está aqui. E a graça de Deus, quando nós nos reunimos, o que ela faz? Ela amplia. E aí eu oro, e assim, é normal que você, na hora do problema, você sinta que aquilo é difícil, que aquilo não vai passar, mas daqui 2 dias você vê o resultado, você vê a coisa acontecendo. Eu, você, todos nós temos coisas, temos problemas, temos dificuldades, temos o nosso deserto. Mas nesse deserto, nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo alimentados ali por anjos, ó, como nosso irmão disse. Anjos servindo maná. Não enjoa do maná, não. A mensagem do devocional de hoje, Deus deu tanto que o povo estava enjoando. Estava enfastiado. Eu estou cansado já desse maná. Não cansa não, meu irmão. É maravilhoso. Lá de fora pode ser até gostosinho, mas costuma dar problema, costuma dar diabetes, dar colesterol, né? Carne. Come carne não, come o pão do céu, né, irmão Flávio? Vamos comer o pão do céu. Viva o que Deus tem para você e seja feliz e abençoado. E aí por isso que nós vamos então compartilhar agora do que Deus tem nos dado. Não é o que está sobrando não, é o que nós podemos, é o que nós temos. Porque Deus não agradou daquele povo que estava levando as sobras lá e julgando lá não. Então eu não quero que você juntou moedinha lá hoje, essas moedinhas aí que estavam aí, que não gosto de andar com ela, porque ela faz barulho, vou levar lá para a igreja. Não. Dá aquilo que você dá vontade no coração. Eu vou levar a minha oferta de contribuição, o meu R$1, esse R$1 aqui eu guardei, ele não sobrou não, eu guardei para me dar na igreja. Amém. É esse que Deus deseja. Tudo que nós fazemos tem que ser com propósito, porque tudo que Deus fez por nós foi com um propósito. Então é assim, é direcionado. E Deus continuará nos abençoando grandemente. E você vai ver isto na sua vida, na sua família, neste lugar. A nossa irmã vai estar cantando, louvando ao Senhor. Nós vamos lá louvando com ela. Enquanto isso, nós semeamos aqui. Semeamos. Se você tem oferta, você vai semear. Se você tem o dízimo, você vai trazer aquilo que o Senhor já tem somado à sua vida. E Deus vai nos abençoar, né? Aqueles que vão nos ouvir, que quiserem contribuir pelo Pix, sintam-se à vontade e recebam vida, né? Graças a Deus, cada dia crescendo o número das pessoas que têm ouvido também. Então isso eu atesto a vocês, que pessoas têm sido abençoadas, pessoas que entram aqui, ó. Tem o nosso irmão Clark, que sempre passa, sempre contribui, sempre falando que está sempre ouvindo um pouquinho da mensagem. O irmãozinho que sentou aqui, sempre tem um e outro que senta. Infelizmente o inimigo não deixa eles ainda permanecerem e ouvir integralmente, mas saiu com o vislumbre da palavra de Deus. Jesus, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria só de dar uma palavrinha aqui, falar o que Deus está tocando no meu coração. Irmãos, nós somos cristãos e Deus, Ele é muito fiel. E Deus tem tocado no meu coração. Se alguém que está ouvindo ou está aqui na igreja, se tiver alguma imagem, algum crucifixo, elefante, essas coisas que... Porque Deus, Ele alegra da nossa fidelidade. E às vezes tem pessoas, irmãos, que têm uma estima com José, Maria, Antônio. Claro, Maria foi agraciada, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sempre diz na palavra Deus, clama a mim. E tudo que a gente pedir a Deus, Ele diz em nome de Jesus.
Se você tem medalha, seja ouro, seja prata, que tem imagem, joga fora, irmãos. Ou se não, manda transformar em anel. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele tocou no meu coração para falar isso. É imagem, é o olho que tudo vê, é imagem de elefante. Às vezes, vou deixar, a nossa sorte está no Senhor. A palavra de Deus fala, Deus derramará sobre nós sorte de bênçãos. Sorte, fulano é sorte. Não, é Deus quem tem nos prosperado, Deus quem tem abençoado o povo dele, irmão. Se você crê, leia o Salmo 115, que a imagem, ela não pode fazer nada, e você não vai estar desagradando a Deus, não. Você estará agradando, sendo fiel a Ele, em nome de Jesus, porque Ele, irmãos, continuando o nosso culto, Ele é incomparável, irmãos. Glória a Deus. Não habita em tendas, não habita, Ele habita na palavra, habita nos nossos corações, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és incomparável, Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando seu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Glória a Deus, tu és incomparável, Senhor. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressando seu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Glória a Deus. Minha alma
a ti, Senhor incomparável és. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é incomparável. E Ele é um Deus de provisão. Certa vez, irmãos, eu gostaria de dar esse testemunho, pastor Márcio. Uma parente minha falou assim comigo: eu não tenho coragem de dar o dízimo. Uma pessoa que é muito apegada a dinheiro. Mas eu não tenho coragem. Eu falei, mas o crente, o cristão, ele não tem coragem, não, ele tem amor. Porque o dízimo, a oferta, ele vem do coração, irmãos. Quanto que eu devo dar, irmão? Se Deus falar com você, dá 20, dá 30, dá. Porque Ele tem 50 lá na frente para entregar na sua mão. Porque Deus, Ele é muito fiel. E se não tiver nada, Ele também tem bênção para nós. Ele vai continuar nos sustentando. Nunca, irmãos, nunca deixe de contribuir com a obra do Senhor. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados nessa igreja, porque a gente ouve sempre: é tanto, é tanto, é tanto. Lá fora, tudo se paga, e aqui não, aqui se investe no reino de Deus e em nós. Nunca, se aqui ou em outra igreja que você for, seja qual igreja que você estiver, se Deus falar, contribui, você contribui, irmãos. Porque às vezes a gente está com aquele dinheiro incontado, e Deus fala assim: pega e semeia. E às vezes a gente fica com pena, irmãos. Então sempre tenha o coração aberto para contribuir com a obra do Senhor, em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, igreja. Deus abençoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir o irmão Heitor, então, em família, hoje, para fazer essa oração da graça. Logo em seguida, o irmão, nosso diácono Amarildo, pode orar pelo término. E assim nós estaremos terminando nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, tá? Que você tenha uma semana abençoada, um final de domingo maravilhoso. Amém? Quinta-feira nós temos o nosso encontro. Se você puder, participe. Se você não puder, ouça. Tem sempre uma mensagem para crescimento espiritual. Lembrar vocês que nossas reuniões não são feitas para prender ninguém, para segurar, para compromisso, né? Não, é para abençoar. Se você quer ser abençoado, ouça os conteúdos da nossa comunidade, que é feito para o seu crescimento espiritual, né? Amém? É Deus trazendo para nós. E domingo estaremos aqui mais uma vez em nome de Jesus, né? Lembrar de todos os pedidos de oração, que Deus esteja, né, em especial, né? Vamos citar, porque é importante, né? O nosso irmão Marido, lembrar do nosso irmão Reinaldo, irmão da nossa irmã Rejane, né? Hoje é o pedido dela, que Deus possa também estar abençoando. Amém. Que essas ofertas podem ser abençoados em nome do Senhor Jesus, que aqueles que não puderam ofertar hoje possam ofertar no próximo domingo, Pai. Que o Senhor venha dar a provisão de cada dia, Pai. Amém, Pai. Que o Senhor venha abençoar essas ofertas através do Senhor, Pai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha nos iluminar, Pai. Amém. Irmãos, se lembre que quando Satanás vier te tentar, dá uma carteirada nele e mostra a sua identidade. Amém! Eita glória! Você não deve satisfação da sua vida para ele. Você deve satisfação da sua vida para Deus e para o nosso Senhor Jesus. Lembre-se disso nessa semana. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Deus, mais uma vez nós encerramos o Teu culto aqui, ó Deus, declarando que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos hinos cantados, pela palavra aqui dita, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Que nós possamos ter entendido, ó Deus, que nós possamos, ó Deus,
pôr em prática aquilo que nós aprendemos aqui nos domingos, ó Pai. O Senhor tem falado todo domingo conosco, ó Pai. Todo domingo o Senhor tem uma palavra abençoada, um louvor, ó Deus, que fala ao nosso coração, ó Pai. Nós saímos daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito, ó Deus, para enfrentar a semana, ó Deus, de trabalho, de dificuldades, ó Deus, e que o Senhor continue nos abençoando nessa semana, ó Deus, que o Senhor continue nos dando vitória, ó Deus, nos dando, ó Deus, livramento, ó Pai. Nós te pedimos nessa manhã em especial pela vida do Reinaldo, ó Pai, irmão da nossa irmã Regiane, ó Pai, que o Senhor possa visitar ele lá naquele hospital, ó Deus. Os médicos têm um limite, ó Deus, mas o Senhor não tem limite para atuar, ó Pai. O Senhor atua em qualquer doença, em qualquer problema, em qualquer dificuldade, ó Deus, e nós confiamos a vida dele a Ti, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que um dia esse servo Seu estará aqui sentado, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, para honrar e glorificar, ó Deus, as nossas orações, ó Deus, e o Teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, nos despede-nos em paz, ó Pai, nos leva-nos para casa, ó Pai, nós possamos ter um almoço maravilhoso, ó Deus, um domingo abençoado, ó Deus, um dormir tranquilo, ó Deus, e que amanhã nós estejamos renovados mais uma vez, ó Deus, para mais uma semana na Tua presença, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Então estende as suas mãos, glória a Jesus. Lembrar bem o que a nossa irmã falou, porque às vezes a gente troca a bênção de Deus pelos ídolos, né? É isso aí mesmo. Também estava ali no devocional de hoje, quando Deus fez aquela serpente para as pessoas olhar para ela e ser curado, mas depois transformaram no ídolo. Então Deus às vezes usa algo, um médico, algo para eu lembrar dele, e a gente adora a criação e esquecemos o Criador. Mas que você faça como o irmão disse. Você lembra que você é filho, que você tem uma identidade, então você não precisa das coisas deste mundo para isso, não. Amém? Você só precisa de se reconhecer que é filho e do Pai. Só isso. Amém? Então é isso mesmo que o irmão falou. Dá carteirada essa semana que você vai ver como é que a bênção vem com fartura. Todo mundo tem provado nisso aqui. Receber, você já recebeu. Agora toma posse aí, em nome de Jesus. Você está dizendo que ela é sua. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre.